Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, amém? Obrigado, pastor Silas, pastor Tiago, que privilégio poder retornar à central e compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado no meu coração, amém? Você que pode, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé em reverência à poderosa palavra de Deus, imutável, inerrante, inspirada pelo Espírito Santo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Da última vez que eu estive aqui, eu compartilhei, aliás, das últimas 2 vezes que eu estive aqui, tive o privilégio de estar com os irmãos. Nós estudamos o livro de 2 Reis. Lá na comunidade nós estamos estudando um capítulo por domingo do livro de 2 Reis. Estamos no capítulo 13 e eu quero continuar compartilhando aquilo que tem queimado no meu coração. Mas eu quero convidar você a ir comigo para o capítulo 7, 2 Reis, capítulo 7. E eu quero fazer uma leitura do verso 3 a 9. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 a 9. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Existe um movimento mundialmente conhecido no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. É um movimento chamado Setembro Amarelo porque é um mês de preocupação com as doenças emocionais. Eu não sei se você conhece a estatística da nossa cidade, mas ela é extremamente preocupante. Das cidades da RMC, da região metropolitana de Campinas, Indaiatuba é a cidade onde tem o maior índice de suicídio. Isso é preocupante. Uma cidade, olha que difícil de compreender. A cidade que sempre está ganhando prêmios de qualidade de vida, mas ao mesmo tempo pessoas tirando sua própria vida. Eu tenho movimentado a igreja nesse mês de setembro a orar pela vida. Eu creio no poder da oração da igreja. Eu quero lembrar você hoje, antes da ministração, porque o texto está conectado talvez com esse tema. Eu queria falar hoje sobre não desista da vida. Mas eu quero lembrar você que aquilo que o pastor Tiago disse, a igreja é o agente transformador da sociedade. Uma igreja, quando ela muda de um lugar, a vizinhança precisa sentir saudade, dizendo que pena que aquela igreja mudou. Nós somos o agente transformador da sociedade. E eu quero convidar você para que nesse finalzinho de mês de setembro você ore na sua casa pelas doenças emocionais, pelas pessoas que nessa cidade estão passando por lutas na área da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Eu creio na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, mas eu também creio no poder do Espírito Santo para curar uma alma. Eu creio na oração, eu creio que Deus faz milagre, amém? Eu não desista da vida. Muito bem, 2 Reis capítulo 7, nós vamos ler do verso de 3 a 9. Quero lembrar você, depois da nossa leitura, não feche sua Bíblia, não desligue seu smartphone. Eu quero voltar os nossos olhos para esse texto. Quero compartilhar 4 princípios que esse texto fala conosco. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Guarde quantas vezes a palavra morrer vai aparecer no texto. Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos entrar para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida.
aqui. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Eu creio que o poder não está no pregador, mas eu creio que o poder está no Espírito Santo, que revela a palavra. E a minha oração hoje à noite é que o Espírito Santo transforme o seu coração num solo fértil. A minha oração hoje à noite é que a palavra de Deus encontre no seu coração um lugar para penetrar e frutificar, em nome de Jesus. Senhor, esta é a tua palavra, nós cremos nela e cremos que ela é a verdade que nos sustenta. A nossa oração hoje à noite, mais uma vez, é que ao abrir a tua palavra e estudá-la, o Senhor fale com a tua igreja. Que o Espírito Santo hoje visite pessoas que talvez estão nos assistindo ou estão neste lugar presencialmente e que têm sentido desejo de abandonar a casa, a família, a vida espiritual ou até a sua própria vida. Que hoje à noite o poder do Espírito Santo venha sobre esta igreja e este lugar seja vivificado para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo não é o Deus da morte, Cristo é o Deus da vida, e Ele veio para dar vida e vida em abundância. Sopra a vida sobre este lugar hoje à noite, Espírito Santo, fala conosco. É assim que nós oramos, no nome poderoso de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento, por favor. Não desista da vida. Nós estamos diante de um texto que vai nos mostrar, e essa é a parte chave desse texto, quando pessoas decidem deixar de sobreviver para viver. Eu não sei se você sabe, mas sobreviver é quando a pessoa ela vive nas mínimas condições da vida. Quem vive nas mínimas condições da vida, seja materialmente, fisicamente, emocionalmente, está sobrevivendo. Ou seja, talvez hoje à noite há pessoas assim, sobrevivendo nos mínimos dos seus afetos, dos seus relacionamentos, sobrevivendo até na sua própria espiritualidade. Sobreviver. Esses 4 leprosos tomam uma decisão. Eles estão diante de um momento difícil da vida deles e eles decidem: vamos deixar de sobreviver, de viver nas condições mais miseráveis da vida e vamos viver, ou seja, vamos encontrar a nossa missão de vida. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Qual é a sua missão? Os 2 momentos mais importantes na história de uma pessoa, sabe qual é? É quando ela nasce. Esse é o momento mais importante. O segundo momento é quando ela descobre por que nasceu. Você já descobriu qual é a razão da sua existência? O que você veio fazer nesse mundo? Tem pessoas que acham que é fruto do acaso, fruto do encontro dos seus pais. Hoje à noite eu quero desconstruir isso da sua mente, do seu coração. E eu quero lembrar que muito antes de você nascer, Jesus sonhou com você. Jeremias no capítulo 1, o Senhor fala para o profeta: eu te chamei de ser profeta às nações, mas ele diz: eu sou uma criança. Como pode o Senhor chamar uma criança? E ele diz assim: Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu o chamei a ser profeta às nações. Ei, meu irmão, você não é fruto do acaso, você não caiu de paraquedas na história, você não está sobrevivendo, você está aqui porque Cristo tem uma missão, um propósito na sua história. A pergunta: você está vivendo ela? Sabe por que isso é interessante? Porque nós estamos diante de um texto que 4 leprosos são infelizes. Talvez a lepra é resultado da busca da felicidade. Se mexeram com coisas erradas e acabaram sendo contaminados. E aqui que está a questão: se você não encontrar a sua missão, você não vai ser feliz. Porque se você continuar buscando a felicidade a despeito da sua missão e do seu propósito, você jamais vai ser feliz, porque a missão é fruto da felicidade. Você lembra de Paulo? O apóstolo Paulo
Lá em Atos do capítulo 9, quando Jesus manda aquele discípulo chamado Ananias, e diz assim: Ananias, vai a Damasco, na rua direita, lá um homem chamado Saulo, ore por ele, os olhos dele vai abrir, batize ele. Mas aí Ananias disse assim: mas Senhor, eu tenho ouvido falar sobre esse Saulo aí, ele tem perseguido os cristãos, e tem prendido pessoas, e tem matado pessoas. E aí Jesus diz algo que a gente às vezes esquece do texto: vai, porque eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pela minha causa. Vai orar por Paulo, porque eu vou mostrar para Paulo que a missão dele é sofrer pela igreja. Aí você diz assim: Jesus amado, que chamado é esse, Jesus, para a minha vida? Sofrer? Meu Deus do céu, não sou masoquista. E aí você vai ler a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e ele diz assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Como é que alguém que sofreu a vida inteira, os seus 40 anos de ministério, pode ser considerado pela psicologia o homem mais feliz do mundo? Porque Paulo entendia a missão, e não importava as circunstâncias adversas que ele enfrentava, ele era sempre feliz. Hoje à noite o Espírito Santo quer te revelar a sua missão. Sua missão é servir a Jesus. Sua missão é você não desistir, continuar na presença dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E esses 4 leprosos estão tomando essa decisão. Vão deixar de sobreviver, vão deixar de viver nessa vida miserável, nessa vida pouca. É um pouco de amor, é um pouco de olhar, é um pouco de afeto, é um pouco de carinho, é um pouco de afirmação. Pare de viver com pouco. Hoje à noite, pare de aceitar aquilo que as pessoas têm entregado a você. Pare de aceitar aquilo que a vida tem. Você precisa decidir viver hoje à noite, amém? Quem quer viver de verdade hoje à noite aí? Dá um glória a Deus aí, dá um louvado no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O contexto aqui, a cidade de Samaria, ela está sitiada pela Síria. O nome do grande inimigo aqui de Israel, do reino do norte, é Ben-Hadad. É interessante que Ben-Hadad só vai ser levantado como rei no capítulo 9. O rei, dentro da cronologia, é Hazael. Mas a Bíblia, eu quero ensinar você, a Bíblia não é escrita em ordem cronológica. A Bíblia é escrita de forma temática. Por isso Hazael aparece aqui dentro desse, Ben-Hadad aparece dentro desse contexto. Ele sitia a cidade de Samaria. Qual é o propósito do sítio? É cercar toda a circunferência da cidade e impedir que água, suprimento, arma chegue até a cidade. E aí o inimigo tem 2 caminhos: ou ele morre de fome, ou ele se entrega. Talvez essa é uma ação, trazendo uma aplicação espiritual para as nossas vidas. Talvez essa é uma tática do diabo contra você e sua casa. Ele quer impedir que as bênçãos de Jesus cheguem. Ele quer impedir que a provisão de Jesus chegue. Ele quer impedir. Mas eu quero lembrar você hoje à noite: Ele não é maior do que o nosso Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a cidade aqui de Samaria está extremamente nesse contexto de escassez, de fome. As pessoas estão brigando para comer restos de animais. Só que olha que interessante aqui: quem está dentro da cidade está nas mãos de Ben-Hadad. Mas esses 4 leprosos aqui estão na porta da cidade, ou seja, eles estão do lado de fora. E aqui eles vão começar aqui a tomar algumas atitudes que eu considero importante para nós nesses dias. Por quê? Porque a reflexão deles aqui, e se você olhar para o texto, vai ser no versículo de número 4, eles vão dizer assim: o que precisamos fazer para viver? Você já pensou nisso? O que eu preciso fazer para viver? O que eu preciso fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer para vencer o que eu estou enfrentando? Às vezes nós fazemos essa pergunta e nós não encontramos respostas. Ezequias fez essa resposta:
Os moabitas vieram, eram inumeramente maior, e ele faz uma oração dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Talvez o segredo de Ezequias é esse: quando você não sabe o que fazer, não faça nada, ore, dependa de Jesus, porque você pode tomar uma decisão errada na sua vida, e toda decisão tem uma consequência, tem uma reação. Dependa de Jesus Cristo para a sua vida, dependa de Jesus para todas as coisas da sua história, o que precisamos fazer. Portanto, essa é a reflexão aqui, chave de todo o contexto de 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3 aqui, amém? Por quê? Porque pensa bem, se existia alguém naquela época que tinha vontade de desistir da vida, eram os 4 leprosos. Por quê? Porque o leproso, ele tinha toda doença de pele naquela época, podia ser lepra, ou toda doença de pele era incurável. O agente sanitário da época era o sacerdote. A pessoa ia até o sacerdote, e o sacerdote olhava ali e dava um diagnóstico: olha, você está com lepra, você está com isso. Eles estavam fadados aqui à morte aqui, ó. Um leproso era alguém que não tinha vontade de viver. Tem gente assim. Tem gente às vezes que a vida passa por uns momentos assim, e a pessoa perde vontade de viver. É sério, gente. Vamos falar a verdade, confessionário hoje. O crente não é super-homem. Às vezes a gente tem vontade de chutar o pau da barraca com o fazendeiro, com o cachorro, com tudo. Virar as costas e ir embora. Todo mundo em algum momento da vida teve vontade de desistir, até de Jesus, porque a gente tem dificuldade de lidar com o amor de Cristo e as traições, as injustiças, as dificuldades, as doenças, a vida difícil. Esse é o grande desafio: como conjugar o amor de Jesus com aquilo que eu enfrento. O leproso era alguém que vivia exatamente nesse contexto aqui, ó. Aliás, se você vai olhar principalmente para o Novo Testamento, o leproso era alguém que, quando chegava num lugar, ele tinha que se identificar. Primeiro, ele andava com a roupa toda rasgada para mostrar as feridas do corpo dele. E ele tinha que chegar e dizer assim: olha, está chegando o leproso, impuro. Era exatamente assim, se você for estudar. Eu fiquei pensando se a moda pega. A gente tem que chegar nos lugares e contar os nossos pecados. Dá licença que o egoísta está chegando. Dá licença que o avarento está entrando. O mentiroso está chegando, o fofoqueiro está chegando. Misericórdia, irmãos. Louvado seja Jesus, ainda bem que os nossos pecados estão na cruz do Calvário, e a gente é santo, lavado, remido, santificado, empoderado pelo poder do Espírito Santo, amém? Eu dei uma brincada que vocês estão muito sérios hoje, eu não sei porquê, acho que o pastor Silas não está aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero olhar para esse texto, e eu quero compartilhar 4 princípios que esse texto falou muito ao meu coração, amém? O primeiro dele está no verso 3 e 4, sua Bíblia aberta, eu sei que vai aparecer no nosso telão ali, mas abra sua Bíblia aí, ó. 2 Reis, capítulo 7, eu quero ler com você o versículo 3 e 4 aqui, ó. Entenda, antes de ler o texto, olhe para cá. Eles tinham um problema, repete comigo, eles tinham um problema. Qual o seu problema? Qual é o problema que você está carregando quando você entrou hoje aqui? Está cheio de pessoas aqui carregando problemas, um fardo pesados, dificuldades. Esses 4 homens tinham um problema. O primeiro princípio está na forma como eles lidaram. Vamos ler? 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a ele. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Se a gente ficar aqui na porta da cidade,
a gente vai ter o mesmo caminho do povo. Então vamos tomar uma decisão? Vamos tentar encontrar misericórdia e graça no arraial dos sírios. Ou seja, qual é o princípio aqui? O princípio é que eles tinham um problema, mas eles estão buscando solução. A primeira lição que eu quero compartilhar com você hoje à noite, para que você saia daqui para lutar contra as desistências da sua vida, é: não discuta apenas os problemas, busque soluções. Vamos repetir, 1, 2, 3. Não discuta apenas os problemas, busque soluções. Quem é você? Você é o tipo da pessoa que, quando você está enfrentando uma circunstância, você fala assim: eu preciso encontrar um caminho para sair dessa circunstância. Ou você fica levando problema para lá, levando problema para cá, levando problema para lá, e todo mundo que você encontra, quando faz aquela pergunta assim: e aí, vai tudo bem, irmão? E você diz assim: é só luta, é só prova. Um pastor amigo meu que dizia assim, eu perguntava para ele, ele perguntava para ele, eu falava assim: e aí, pastorzão, tá bem? Ele falou: tá bem, tirando os demônios, o diabo, Satanás, as dificuldades, tá tudo bem. Às vezes é assim, ou não é? Quem é você? Quem é você? Você é a pessoa que fica carregando problema para lá e para cá, ou você é uma pessoa que busca solucionar os problemas que você está enfrentando? Por quê? Quem estuda recursos humanos e gestão de pessoas e administração, tem uma frase que aprende no curso, que diz assim: se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. A ideia é: se o seu setor de trabalho tem uma dificuldade, você não deve pegar a dificuldade e levar até o seu chefe, você deve solucionar o problema. Às vezes na igreja é assim: a pessoa está passando um problema, uma dificuldade, e ela procura o pastor. Diz: pastor, estou enfrentando isso. Procura a pastora Márcia aqui, a pastora do aconselhamento. Pastor, é assim, 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 assim. Irmãos, aprenda isso. Se você não é alguém que fica procurando a solução, você fica carregando seus problemas ali, Eu fiquei me lembrando talvez de algo que aconteceu no contexto do ministério de Jesus, e veio João capítulo 6. Aliás, esse texto está vindo na minha mente, no meu coração há muito tempo. Por quê? João capítulo 6 é aquele texto que Jesus prega um sermão, cura muitas pessoas, e havia uma multidão. No final da tarde, os discípulos dizem assim: mestre, despeça esse povo, já está tarde, todo mundo está morrendo de fome. Aí Jesus fala assim: mas como nós podemos ir embora? E fala para Filipe: como nós vamos embora se esse povo também está? É a compaixão de Jesus. Tiago vai dizer assim: mostre a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé através das obras. Tem pessoa que vai pedir para você ajuda, você vai dizer assim: eu vou orar. Não, irmãos. Tem pessoas que vão chegar até você para que você possa ajudar e abençoar essa pessoa materialmente. Eu vou orar por você. Não, você ora, mas você também é generoso e abençoa a pessoa. Jesus então agora, eles têm um problema. Qual é o problema? 5.000 homens, fora criança, idoso e mulher, morrendo de fome. E aí Jesus pega o problema, joga para os discípulos. E aí, como é que nós resolve? Aí Filipe fala assim: mas nem com 200 denários. Um denário era um salário de um dia de um trabalhador naquela época. 200 denários dá 8 meses. Ou seja, mas nem se eu guardar 8 meses do meu salário e tiver padaria aberta, a gente vai comprar pão para cuidar desse povo aqui. Filipe é alguém que carrega o problema. Quem é você? E aí chega André, irmão de Simão Pedro, discípulo de João Batista. E aí ele diz assim: e aí, André? Aí ele disse assim: seguinte, eu tentei. Tem uns que falam assim, com a consciência: eu tentei, com a consciência limpa, pura. Eu tentei, encontrei um menino aqui, tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes diante dessa multidão? André e Filipe, talvez é o tipo de pessoas assim na igreja.
ficam enfrentando seus problemas, ficam carregando seus problemas, e os problemas vão aumentando, vão tirando a paz, trazendo ansiedade, preocupação, desânimo, tristeza, e chega ao ponto de querer desistir. Mas hoje à noite eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua história. Hoje à noite o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, sobre a sua alma. Todo desejo de desistir vai cair por terra, porque hoje à noite é noite de cura, é noite de milagre na sua história. Seu problema não é maior do que você. Tenha fé. Olha para duas pessoas aí, dedo de profeta, amém? Dedo de profeta, fala para 2 ou 3 aí. Seu problema é pequeno, fala aí, perto de Jesus. Seu problema é pequeno perto de Jesus. O que é o seu problema? Olhe para cá. Eu não sei o que você está enfrentando. O que é o seu problema perto do Senhor Jesus Cristo? É nada. É nada. É nada perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai para Apocalipse, meu irmão, já não é mais o Jesus sofredor. É um homem com a coroa, um homem que tem fogo nos olhos, a veste é branca, e ele reina. Ele é o candeeiro que anda no meio das igrejas. O nosso Deus é vitorioso. Hoje à noite eu quero lembrar você: Jesus não perdeu batalha. Jesus não perdeu batalha. Eu nunca vi Jesus perder batalha. Você não vai perecer. Louvado seja o nome dele. Amém, irmãos? Busque a solução. Busque a solução. Saia daqui hoje orando, dizendo: Jesus, mostra-me o caminho. Mostra-me o caminho para que eu possa resolver essa questão. O segundo princípio está no verso 5, sua Bíblia aberta. Acompanha comigo, por favor. O texto vai dizer assim, ó: ao anoitecer, eles se levantaram. Vamos procurar solução. Eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Irmãos, eu fiquei pensando sobre esse texto aqui. Enquanto eles estavam, guarde, aqui é a chave do texto. Aqui está a revelação do Espírito Santo no texto. Enquanto eles estão sentados na porta da cidade, adiante deles todo o exército dos sírios está lá. Sim ou não? Está lá. Quando eles decidem pensar numa solução, opa, Deus começa a trabalhar. Deus começa a mexer as águas. Há um burburinho, há um barulho, o medo começa a chegar no coração dos sírios. Os soldados agora começam a ficar temerosos, pensando em desistir. Irmãos, guarde essa chave profética sobrenatural para a sua vida. Quando você começa a se levantar, quando você começa a dizer: eu vou vencer, Deus começa a agir na sua vida. Se hoje à noite você dizer assim: eu vou vencer, eu vou parar de ficar reclamando, eu não vou desistir, eu vou para frente, Deus hoje à noite aqui neste lugar vai começar a operar na sua vida. Porque você não pode tirar da palavra de Deus, que é a nossa inspiração, é a nossa doutrina. Deus é o Deus que faz todas as coisas. Ele é soberano, Ele é gracioso. Mas nós não podemos negar que existe a responsabilidade humana na Bíblia. Você não consegue ver um milagre na Bíblia e não ver a ação. Leia o Evangelho de João. Todos os 7 milagres de Jesus têm a graça, a soberania de Cristo no eu sou, mas tem a ação do homem. Capítulo 2, só um, para a gente voltar para o texto. Jesus está com os discípulos num casamento, acaba o vinho. Aí a mãe dele chega para ele e fala assim: socorre a família aí, ajuda a família. E aí Jesus dá uma frase que a gente tem dificuldade de entender: o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo: não é a hora de eu começar a minha missão. Aí ele diz assim, aí ela olha para os garçons e diz assim: obedeçam ele. Para Jesus fazer um milagre do vinho, o vinho bom, porque com Jesus o melhor é o final, com Jesus o melhor sempre é o final,
os dois precisaram jogar a água dentro das talhas. Existe a sua responsabilidade no milagre. Quem quer milagre? Quem quer o sobrenatural? Dê seu passo de fé. Dê seu passo de fé. Eu tenho aprendido na minha caminhada pastoral que a fé, ela precisa ser usada nesses momentos. Quando acaba o vinho, quando a doença chega, quando o desemprego bate, quando a depressão vem, quando as lutas, as dificuldades, é nesses momentos que nós precisamos usar a nossa fé. Talvez hoje à noite você está assim, você está vivendo esse momento da sua vida, mas hoje eu quero ser boca de Deus. Use a sua fé, use a sua fé, você vai provar do milagre de Deus, amém? Esses 4 leprosos aqui são proativos, eles não são procrastinadores, eles não estão deixando para amanhã o que precisa ser feito ontem ali, ó. E eles decidem sair da suposição e ação. Qual é o segundo princípio? Ação. Ação, repete comigo, ação. Você precisa sair daqui hoje à noite dizendo: eu vou agir, eu preciso me levantar, eu preciso buscar, eu preciso ir, em nome de Jesus, amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus, amém? Eu tenho aprendido que existem alguns cristãos que precisam ressignificar algumas coisas. Às vezes eu encontro algumas pessoas na igreja dizendo assim: ei, irmão, como é que está? Está dizendo assim: pastor, o negócio está bom, não, estou esperando em Deus. Esperando em Deus? Falei: como assim você está esperando em Deus? Eu estou vendo você fazer nada. Não, eu estou esperando em Deus. Não, irmãos, você está vagabundeando, você não está esperando em Deus. Esperar em Deus é buscar, é suar a camisa. Faça a sua parte, irmãos. Faça a sua parte, porque fiel é aquele que prometeu. Jesus prometeu? Quem tem promessas de Jesus? Você tem promessas? Ele é fiel para cumprir. Faça a sua parte. Faça a sua parte em nome de Jesus. Eles agiram aqui, ó, esperando em Deus. Não, não espere não. Espere andando. Davi que traz essa ideia, né? Esperei com paciência no Senhor. Mas Davi é alguém que estava sempre servindo a Deus, amém? E aí o terceiro princípio, já estou caminhando para o final, gente, ó, o relógio está aqui na minha frente, amém? Ó, sua Bíblia aberta, leia comigo versículos 6 e 7, 2 Reis capítulo 7, versículos 6 e 7, nós vamos aprender o terceiro princípio, que diz assim, ó: porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, guarde essa expressão, ao anoitecer, ela é chave no versículo 7, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. No mesmo instante, ao anoitecer, se você for tentar encontrar aqui cronologicamente o momento que eles botam o pé para fora da porta da cidade, é o momento em que Deus faz o barulho. Mas eu fiquei pensando, o que faz uma pessoa diante da dúvida de um futuro incerto colocar o pé para fora da porta e buscar solução? O Espírito Santo colocou no meu coração a palavra confiança. Confiança. Você confia em Jesus? Se você confia em Jesus, você serve Ele. Se você confia em Jesus, você obedece a Ele. Amém, irmãos? Confiar. Às vezes nós falamos, nós temos alguns discursos prontos. Eu confio em Jesus, mas o nosso discurso está completamente diferente da nossa vida. Tem gente aqui hoje à noite que falou várias vezes: eu confio em Jesus, mas não se entregou completamente a Cristo. Eu quero dizer para você, você não vai ser feliz. Eu quero dizer para você que não existe nada nesse mundo, que esse mundo, o dinheiro, possa te dar, que você vai ser feliz.
Essa é mentira do diabo. Tenha, busque, tenha, aí você vai ser feliz. Tem gente que diz assim: eu vou casar e eu vou ser feliz. Casou e misericórdia, eu não sou feliz. O dia que eu tiver meu filho, eu vou ser feliz. Teve filho e não é feliz. O dia que eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. Comprou a casa e não é feliz. Não existe nada nesse mundo que possa tornar você uma pessoa feliz. A felicidade tem um nome, é o Senhor Jesus Cristo. Ame Ele. Entregue o seu coração completamente a Ele, e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Debaixo de luta, debaixo de dificuldade, você vai cantar o hino, sou feliz. Quem conhece esse hino? Eu não vou cantar, que senão o Davi aí vai ficar com vergonha, irmãos, porque eu canto demais, amém? É demais, demais, assim, um negócio de outro mundo, assim, vocês vão ficar assim: meu Deus do céu, esse cara está pregando, precisa cantar. Só que não, amém? Confie em Jesus, confie nele, se entregue, obedeça, abrace a causa, esteja na igreja, busque a Ele, amém, irmãos? Quando alguém confia em Cristo e decide viver para Ele, Ele sustenta. O pastor Aguiar tem uma frase, e eu tenho carregado ela: Jesus paga as suas contas. Quero lembrar você hoje: quem decide confiar e entregar sua vida a Cristo, não passa necessidade. Edmeia Williams, que nos bons tempos dela, nós sempre estamos nos bons tempos, a igreja do Nazareno sempre está bom tempo. A Edmeia Williams tinha uma frase, né? Deus não prometeu suprir nossas vaidades, Deus prometeu suprir nossas necessidades. Davi vai dizer no Salmo 37: estou velho, mas já fui moço, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência perecer. Jesus paga as contas. Você confia em Jesus? Você não vai perecer, louvado seja o nome dEle. Não vai. Jesus paga as suas contas, confie nele. O último princípio está lá no verso 9. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que depois da nossa aplicação, nosso ministério de louvor viesse aqui. Nós vamos cantar e hoje à noite nós vamos orar. Amém, irmãos? Nós vamos clamar. Hoje à noite é noite de oração. O que acontece? Eles chegam no arraial. Olhe para cá. Não tinha ninguém. Ué, cadê o exército? Ele vai andando nas tendas, e ele vai encontrando ouro, vai encontrando prata, vai encontrando alimento, e eles vão pegando. E eles vão pegando e vão escondendo, vão guardando. Meu Deus do céu, isso aqui dá para 6 meses. Só que olha que interessante. Num determinado momento em que eles tinham guardado muita coisa, um deles diz assim: opa, isso aqui está errado. Só que está errado porque não somos só nós 4 que estamos morrendo de fome. Do lado de lá do portão há uma cidade inteira. E hoje é um dia de boas novas. Na teologia nós chamamos isso de o proto-evangelho. O Antigo Testamento revelando aquilo que Cristo veio fazer. Evangelho é a boa notícia que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Sabe por que você é diferente? Porque as boas novas do Evangelho te alcançou. Aliás, você ficou mais bonito depois que o Evangelho te alcançou. É? O crente é lindo, maravilhoso. Vamos ler o verso 9. E depois nós vamos cantar, e eu quero orar com vocês hoje à noite. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no palácio
real. Isso daqui vai na contramão da cultura que nós vivemos. Egoísta. Eu tenho, eu quero, eu preciso. Hoje é um dia de boas novas. E nós não podemos nos calar, ou seja, é o princípio de compartilhar. Eu tenho falado lá na comunidade que a vida cristã não é carreira solo. A vida cristã é comunidade. Quando Jesus ora em Mateus capítulo 6, no verso 9, ele vai ensinar os discípulos a orar. Ele diz assim: Pai nosso. Você sabe por que tem pessoas na igreja que às vezes têm vontade de desistir? Porque não entende que o chamado para caminhar com Cristo é você estar unido ao corpo. Um membro fora do corpo vai morrer. Um dedo só tem vida porque ele está ligado no corpo. Talvez hoje à noite você precisa entender que se você quer vencer esses sentimentos, você precisa entender hoje à noite que você faz parte de algo muito maior. A Bíblia nos ensina que a minha fé não é suficiente para algumas questões que eu enfrento. Lembra de Marcos capítulo 2? Jesus chegou em Cafarnaum, já estou terminando. Ele entra numa casa, na casa da sogra de Pedro, um monte de gente enche a casa. E o povo não conseguia entrar, a porta estava interrompida. E o texto diz que 4 amigos levam um paralítico. Olham lá, como é que a gente vai entrar com ele na casa? Descobre o telhado e desce. O texto diz que Jesus está sentado. Eu fiquei imaginando Jesus olhando para cima e vendo aqueles 4 amigos descer a maca. E ele diz assim: a fé dos teus amigos te salvou. Haverá momentos, escute aqui, haverá momentos que a sua fé não é suficiente, mas você vai precisar da fé da comunidade para o milagre acontecer. Pare de viver carreira solo na igreja. Passei mais de 20 anos nesse lugar. Isso é um lugar de relacionamentos. Pessoas preciosas, pessoas que me abençoaram. Lugar onde Cristo me capacitou para cumprir a minha missão. Você quer milagres? Compartilhe. 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 Pare de viver para você. Comece a olhar para o lado. Comece a abençoar pessoas. É isso que nós precisamos desconstruir de nós. Para mim ser feliz, eu preciso parar de olhar para mim. Eu preciso parar de olhar para as minhas necessidades e olhar para o próximo e cuidar. Porque quando a gente está trabalhando, quando nós cuidamos, pastor Silas tem essa frase: quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando você estiver envolvido na igreja, trabalhando, Cristo vai suprir suas necessidades. Quando você estiver abraçando pessoas, evangelizando pessoas, Ele vai curar, Ele vai fazer um milagre. Ei, deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Estenda a sua mão para cá, estenda a sua mão para cá. Quando você estiver trabalhando para Jesus, Ele vai estar trabalhando para a sua vida. Quando você estiver fazendo para Jesus, Ele vai estar fazendo para você. Enquanto você cuida de pessoas na igreja, Ele cuida do seu filho, Ele cuida do seu esposo, Ele cuida do seu neto, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua vida financeira, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Fica de pé, fica de pé. Louvado seja o nome dEle, louvado seja o nome dEle, louvado seja o nome do Senhor. Hoje à noite é noite de milagre, noite de milagres. Hoje você não vai sair daqui da forma como você chegou. Hoje o Espírito Santo quer visitar você, no nome poderoso de Jesus.